Bem, pessoal, aqui quem fala é o professor Herculano Campos. É uma satisfação estar com vocês. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o esqueleto axial, com ênfase na coluna vertebral. Nós temos 26 ossos compondo a coluna vertebral. No entanto, essa coluna vertebral dispõe de 33 vértebras, uma vez que a região do sacro ela passou por um processo de fusão, assim como do cóccix, passou por um processo de fusão das vértebras. Por isso que nós temos aí números diferentes, né? Aqui no sacro e também no cóccix. As vértebras são constituídas e agrupadas em regiões, né? Modalidades de vértebras que apresentam suas características específicas. As 7 primeiras vértebras estão aqui na região do pescoço. Elas são as vértebras cervicais. São 7 vértebras na região do pescoço. Elas têm como nomenclatura C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Perceba que a próxima vértebra já faz articulação aqui com uma costela. E aí já marca o início das vértebras torácicas. Então, ela já é o ponto de transição aqui na C7. É a transição, né? A última cervical. Note que todas as cervicais possuem uma abertura lateral aqui, tanto de um lado como de outro, para que possa passar a artéria vertebral. A artéria vertebral é essa aqui. Vou passar aqui uma caneta para você observar melhor. Então vai passar aqui uma artéria vertebral aqui, por dentro desses forames, ditos forames transversários ou transversos. Essa artéria parte lá da artéria subclávia, tanto direita como esquerda, e tem como objetivo a irrigação do encéfalo, formando ali a artéria basilar, quando atinge, passando pelo forame magno, ali na base do crânio, e formando a artéria basilar. Vejamos cada uma das vértebras cervicais. Essa é a primeira, que é o atlas, né? Observe só. Vamos isolar todas as vértebras cervicais. Aqui estão todas as vértebras cervicais na sua vista anterior, onde nós temos aqui o corpo vertebral. Cada área dessa aqui é um corpo vertebral, com exceção da primeira, que é o atlas, que não possui corpo vertebral, possui um tubérculo. Essa pontinha aqui é o tubérculo, essa saliência óssea, né? Tubérculo, no caso, tubérculo anterior. Se visualizarmos na vista posterior, nós vamos observar aqui essas saliências como sendo os processos espinhosos das vértebras cervicais. Note que a primeira também, o atlas, ela não possui processo espinhoso. Ela possui apenas o tubérculo, no caso agora posterior. A partir da segunda vértebra, que é o áxis, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta e da sétima, já possui sim o seu processo espinhoso. E com um detalhe, tanto a C2 como a C3, a C4, a C5 e a C6 possuem um processo espinhoso bífido. Note que ela tem duas proeminências na ponta. Então, é um processo espinhoso bífido. A C7 já não tem isso tão aparente, certo? No entanto, dentre as cervicais, é a que apresenta o processo espinhoso mais proeminente. Alguns autores chamam a C7 de vértebra proeminente, em virtude disso, né? Voltando aqui ao atlas, a primeira vértebra. Ele não possui corpo vertebral, como nós já mencionamos, né? Então ele se fixa aqui, se apoia na segunda vértebra, que é o áxis, através aqui de seus
processos articulares. Veja que aqui, ó, o atlas está se articulando com o axis, né, através de seus processos articulares, tanto de um lado como do outro. Isso se repete em todas as vértebras, né? Cada um dos processos articulares são, ao todo, 4 processos articulares, com uma região, né, de contato, que é essa região aqui, que é a face articular, né, ó, a face articular. Ó. Cada uma das vértebras vai ter essa face articular. Vamos pegar somente o atlas. Ó. Olha só. Aqui é a região do processo articular. Aí na região do processo articular nós temos a face articular superior. E temos também aqui a face articular inferior, tanto de um lado como do outro. E na sua borda interna, nós vamos ter aqui a face articular para o dente do áxis, que é aquela saliência que possui na segunda vértebra. Né? Ela se encaixa lá, permitindo o movimento de rotação entre essas vértebras, fazendo a rotação, e, portanto, cabeça e pescoço. Né? Então, aqui nós já falávamos que era o tubérculo posterior, né? E onde seria o corpo vertebral, aqui o tubérculo anterior. Cada uma dessas vértebras vai possuir 2 processos articulares na parte superior e mais 2 processos articulares na parte inferior, para se articular com as vértebras de cima e com a de baixo. Mais especificamente, o atlas, na parte superior, ela vai se articular com o osso occipital, ali na base do crânio. Lateralmente vamos ter os processos transversos. Aqui, né? Ó. Lateralmente nós vamos ter o processo transverso. Especificamente nas vértebras cervicais, no processo transverso nós vamos ter os forames transversos. Essa abertura que tem uma de cada lado da vértebra, né? Para a passagem da artéria vertebral, como nós já falávamos. E aqui ao centro, o forame vertebral, que é comum a todas as vértebras. Já na C2, que é o axis, olha só, vista posterior, nós vamos observar aqui o seu processo espinhoso bífido, os seus processos articulares superiores, os seus processos articulares inferiores, o corpo vertebral, o forame transverso, que é comum em todas as cervicais, o forame vertebral, que é comum a todas as vértebras, e como característica exclusiva do axis, nós vamos ter aqui o dente do axis, ó, o dente do axis. Como nós havíamos falado, ele vai se articular com o atlas, permitindo o movimento de rotação. Né? Na C3, que aí já seria uma cervical padrão, nós vamos ter aqui, ó, que aí muitas dessas características vão se repetir nas demais vértebras. Né? Então nós temos corpo vertebral. Não, eu vou pegar aqui a caneta, fica melhor da gente demonstrar. Olha só. Aqui eu vou ter, ó, o pedículo, nessa regiãozinha aqui, ó, o pedículo da vértebra. Já nessa região aqui, a lâmina da vértebra. Essa área, essa estrutura óssea que está entre o processo espinhoso e os processos articulares. Né? Portanto, essa área aqui é a lâmina da vértebra. Quando eu tenho esse contorno todo aqui, nós vamos ter aí o arco vertebral. Isso se repete, ó, em C4, em C5, em C6 e em C7, que é a vértebra proeminente. Ela contém ainda o forame transverso, assim como qualquer cervical. No entanto, o seu processo espinhoso já se assemelha muito ao processo espinhoso de uma vértebra torácica. Olha só a primeira torácica aqui, ó. Olha só como parece, certo? Só que ela não tem o forame transverso. Lá na região do processo transverso,
eu não vou ter o fórame transverso em todas as vértebras torácicas. Isso é característica exclusiva, né, das vértebras cervicais. São 7 vértebras, C1 até a C7, com ênfase nas duas primeiras, que possuem nomes particulares. Primeira, Atlas, e a segunda, o Axis. Trazendo aqui agora para as torácicas, né, nós vamos ter aqui desde o primeiro par de costela até o 12º par de costelas, o contato direto com cada uma das vértebras torácicas, que lhe configuram uma característica exclusiva. As costelas só se articulam por meio das vértebras torácicas, né? Ó, certo? A partir da cabeça e do tubérculo da costela. Esses dois pontos de encontro aí, né? Ó, tanto tubérculo como cabeça da costela se articulam com as vértebras torácicas. Então vamos lá. Primeira vértebra torácica, que aí vai se equivaler a praticamente todas elas. O que vai diferir muito é apenas o sentido aqui do processo espinhoso, que nas primeiras ele se torna mais horizontal e nas demais ele se configura de forma descendente, olha só. Ele vai apontando para baixo. Ó. Inicialmente ele começa transversal e depois ele vai, conforme a curvatura da coluna vertebral, ele vai mudando aí, né? Que agora nós já vamos ter aqui na região torácica, né, das vértebras torácicas, nós vamos ter aí uma curvatura natural para a região torácica da coluna vertebral. Nós vamos ter aqui uma cifose. Na cervical nós tínhamos uma lordose fisiológica. E na região torácica nós temos uma cifose fisiológica. Quando formos ver a região lombar, nós vamos ter aqui uma lordose novamente fisiológica e na região sacro-coxígea uma outra cifose, né? Então aqui a torácica, vamos isolá-la, T1, ela, os processos articulares, sempre dois em cima para se articular com a vértebra de cima, e os dois de baixo, ó, para se articular com a vértebra de baixo. Continua com o seu corpo vertebral, a lâmina, e aí o todo aqui é o arco vertebral, o processo espinhoso, bem mais avantajado, bem mais longo, fino e longo, e o processo transverso. E aí perceba que na região de pedículo, olha só, nós encontramos aqui, ó, as facetas, né, costais para receber as costelas, ó, olha só. E aí uma faceta costal tanto na região aqui do pedículo, como uma faceta costal na região do processo transverso, para receber uma costela, né? E no outro lado, a mesma coisa. A da região do corpo, na transição do corpo para o pedículo, e a outra na região do processo transverso. E temos uma outra, ó, olha só, a faceta inferior, a faceta costal inferior, porque a costela está mais abaixo, também faz contato com essa vértebra. Esses pontos são para receber cada uma das costelas. O forame vertebral, que é comum a todas elas, né? E o corpo vertebral, onde nós vamos ter aí, na passagem de uma para outra, um disco de cartilagem, de fibrocartilagem. Isso vai ocorrendo em cada uma delas, e aí vamos chegar lá na T12, que é a sua última vértebra, olha só, sua última vértebra torácica. Vamos isolá-la aqui. Olha só, veja que o processo, olha só aqui, ó, o processo transverso, ele já é mais encurtado, né? Os processos articulares continuam em número de 4, ó. O processo espinhoso já é bem mais curto, olha só, bem mais curto, ficando mais largo, mas é mais curto. E o processo transverso, ó, bem pouco aparente aqui. As facetas, ó, costais continuam, só que pela ausência
de processo, pela ausência de processo transverso, não é ausência não, pela redução do processo transverso e pela anatomia da própria costela, do 12º par de costela, né, não há necessidade de outra faceta com ponto de contato. Apenas nessa única faceta, né, é o ponto de fixação dessa costela aqui nas vértebras, ó, tanto de um lado como do outro, né, já apresenta essa diferença. Já aqui na T11, ó, já observa muito parecido com ela, só que o processo transverso é um pouco mais avantajado, mas continua apenas com uma faceta costal para receber as costelas, né? Então você tem essa tanto na T11 como na T12. Quando a gente pega aqui T10, olha só, quando a gente pega T10 para observar essas facetas, a gente já consegue perceber, ó, as duas facetas de cada lado. A da região do corpo, né, na transição ali para o pedículo, e a da região do processo transverso, 11ª e 12ª, e isso não ocorre, como sendo um ponto aí de diferenciação para o reconhecimento delas de forma individual. Depois das torácicas, né, aí nós vamos ter a lombar. Perceba que a última torácica, ó, olha só, a última torácica parece muito com a primeira lombar, por conta desses pontos de transição. Então são 5 lombares, ó, L1, L2, L3, L4 e L5. Elas são bem mais avantajadas. Vamos pegar aqui uma que é a L3, olha só. Corpo vertebral, forame vertebral, processo espinhoso, processo transverso, os 2 processos articulares superiores e os 2 processos articulares inferiores. A lâmina da vértebra, né, que aí forma aqui o arco vertebral, e a região do pedículo, que na transição do corpo para a região dos processos, né, o pedículo vertebral. Essa é a anatomia que é comum e se repete em todas elas. Perceba que ela é bem mais avantajada, né, um corpo mais robusto, bem mais larga, em virtude de receber um peso maior de todo o corpo, né, o peso do corpo distribuído para ela é bem maior. E aí, entre elas, ó, nesse espaço aqui, portanto, entre cada uma das vértebras, nós vamos ter aqui o disco intervertebral, certo? Nesse atlas aqui ele não vai dar ênfase a isso porque é só a parte de esqueleto. Então vai ter essa condição aqui dos discos intervertebrais. Quando se faz uma cirurgia para retirada desse disco, né, vai ser feito o corte aqui, que é a laminectomia. Faz o corte da laminectomia, o afastador, né, protege ali a medula espinal e aí faz a retirada, todo o procedimento com o disco intervertebral. Aqui no sacro, né, nós temos 5 vértebras, elas foram, como havia dito no começo, sofreram fusão fisiológica do processo do desenvolvimento do indivíduo. E aí que nós temos, ó, S1, S2, S3, S4 e S5. As 5 vértebras, né, possuem aqui uma crista transversa, que entre as outras vértebras seria a presença ali do disco de cartilagem, mas aqui como elas se fusionaram, né, é uma calcificação do tecido. E aí sempre entre uma e outra tem essa crista transversa na parte pélvica dela, na face interna dela. Na vista posterior dela, nós vamos ter aqui, ó, uma crista sacral mediana, certo? Fazendo jus aqui aos processos espinhosos. Uma crista sacral medial, fazendo jus ali aos processos articulares. E uma crista sacral lateral aqui, ó, uma crista sacral lateral, fazendo jus ali aos processos transversos, né? E aqui, cada um dessas aberturas, um forame sacral, com uma passagem ali do canal sacral, dando continuidade ao que vinha do canal vertebral, né? Então eu vou ter ali o canal sacral até sair aqui no hiato sacral, nessa abertura inferior, onde eu vou estar em contato com o próximo, que é o cóccix, que apresenta um pouco dessas características de fusão da vértebra do sacro, né? Aqui são 4 vértebras coccígeas, ó. 1, 2, 3, 4, mas aí
configuram-se como sendo um osso só. E no ponto de encontro aqui do sacro com o cóccix, os cornos sacral inferior e o corno sacral coccígeo aqui superior, fazendo aqui a articulação entre eles, né? Lá entre sacro e última lombar, você tem ali, por isolar o sacro, você tem aqui o processo articular superior, são essas aqui, né? O processo articular superior com a sua face articular, evidentemente, que é a área de contato, né? Lateralmente, no sacro, nós vamos ter aqui, ó, a região da articulação, que forma a articulação sacropélvica, que vai se unir ali com a região do osso ilíaco, né? Olha só, que é a face auricular chamada, essa região aqui, a face auricular, que faz contato com o osso do quadril, olha só aqui, ó, né? Formando aqui essa articulação sacropélvica. É a união do esqueleto apendicular com o esqueleto axial através ali do sacro. Entre uma vértebra e outra, na vista lateral, você observa essa abertura aqui, que é o forame intervertebral, que é por onde saem os nervos espinais. Os nervos espinais saem por aí, vindos da medula espinal. Ok? Então foi uma satisfação estar com vocês. Quem gostou, dá aquele like e segue o nosso canal Herculano Campos.